E em algum momento da história do profeta Eliseu, ele fez um caminho até Gilgal. Chegando naquele lugar, ele se encontra com diversos profetas, e esses profetas estão famintos, então alguém resolve colocar uma panela ao fogo e recolher algumas ervas para preparar algum cozido para todos comerem. E então preparam um caldo ali com umas ervas e dão a alguns para comerem, para beberem, enfim. E quando estão comendo, alguém percebe que aquelas ervas eram ervas que não podiam ser consumidas, eram perigosas em relação à saúde e talvez alguém pudesse morrer. E então alguém grita: homem de Deus, há morte na panela. E Eliseu disse: tragam-me farinha. Deitaram farinha no caldo, engrossaram aquele caldo e Eliseu disse: agora pode dar para o povo, não tem problema nenhum. Ora, olhando de uma maneira assim simplista, parece que Eliseu sabia que a farinha podia cortar o efeito daquela casca, daquela árvore, daquela erva, mas não necessariamente a farinha podia ir, também não pode, é fato. Mas o Deus de Eliseu deu uma direção para ele, então a farinha passou a ser um antídoto, uma resposta contra aquela morte que havia na panela, porque o Deus de Eliseu sabe o que se passa no oculto. Quantas vezes não se há tramas contra a nossa vida das quais nós nem entendemos? Porque você muitas vezes dá testemunho de coisas que você viveu, de livramentos que você recebeu, por coisas que você reconheceu. De repente você realmente viveu literalmente, de fato, e você pode atestar e falar: olha, Deus me livrou disso. Mas quantas vezes Deus não te livra de coisas que você nem imagina? Ao consumir um alimento qualquer, num lugar qualquer, quantas vezes ali dentro havia algo, uma substância ou qualquer coisa que pudesse prejudicar a sua vida, Deus estava te livrando? Quantas vezes está nascendo dentro da pessoa uma enfermidade, Deus está livrando ela e ela nem sabe. Então, olha, não é só sobre o que Deus faz e você está vendo, está contemplando, mas principalmente sobre aquilo que Deus está fazendo agora e você não está percebendo. Deus está agindo em teu favor, repreendendo o mal, porque aqueles a quem Ele chama, Ele cuida, e eu garanto a você, Ele está cuidando de ti.